E hoje o nosso Starcast está com muitas estrelas aqui, gente, diretamente do túnel do tempo. Quem são elas e quem são eles, Marcelo? Conta aí! Galerinha bonita, eu tô assim numa situação muito delicada. Porque assim, ao meu lado, Ana Paula Vilela, super, eu pelo menos assim conheci ela aluna, depois ela super professora. E Mércia, que também era caloura, juntamente com Graça. Pra quem não sabe, gente, as 3 cajazeiras da moda. Elas são percussoras da moda no estado de Goiás. Então, assim, vou passar a bola para a Mércia e depois cada uma vai se apresentando e falando como começou a história toda. Porque eu não vou nem falar o nome do que se trata esse monte de papel aqui, gente. Porque eu quero que as donas da ideia, as donas da história, falem com propriedade sobre o que eu acho maravilhoso e que nós deveríamos voltar com elas. Eu estou assim, já assinei o papel, né? É Marcelo? Eu já pedi o endosso para qualquer eventualidade, a gente toca. Direitos autorais. Direitos autorais, vamos lá, Ana Paula, conte. Quem é a Ana Paula? Pode começar com a Mércia. Então vamos lá, Mércia, me fale um pouquinho de você, se apresente para o público. Então, uma alegria estar aqui, né, com vocês, que é sempre muito bom, que nunca saíram da minha vida. Mas antes de falar, você falou uma coisa, você falou que a gente vai apresentar algo aqui hoje, né? Sim. Então, eu vou deixar isso aí pra tia Graça falar. O que nós vamos apresentar aqui hoje, amiga? Olha, eu acho que é uma história de vida. E é um projeto que nasceu no nosso primeiro ano de faculdade, que é o Recicle Moda. E assim, a Ana, por ordem alfabética, para ninguém ficar com ciúme. E a Mércia, né, foram assim, duas meio que irmãs, né, que nós ganhamos durante a faculdade. E no nosso primeiro ano de faculdade, nós tivemos uma super conexão, sabe, Marcelo? Assim, acho que no primeiro mês, nas primeiras semanas, a gente se integrou tanto que se deu uma amizade de 22 anos e um projeto que se tornou nacional, que foi o Recicle Moda. Que bacana. A Ana, né, a Mércia, elas são formadas, MBAs, doutorandas. Não, as mulheres aqui, gente, é tanta história aqui, não é, Marcelo? É tanta É tanto graduação. currículo. Professoras universitárias, né? Então, assim, é o ser, os seres, pode falar seres? Que pensam? Seres Seres. pensam. Os seres que pensam aqui, Seres gente. pensantes. E é isso. E eu vou... A Ana vai falar um pouquinho, assim, como que foi, Ana, para você? Como que é hoje a gente estar aqui, né, nesse momento, revivendo todo esse processo, todas essas fotos, né? Depois de tanto tempo, de tantos ciclos que se abriram e que se fecharam. Então, eu também agradeço a participação nesse podcast com tanta gente amiga do coração, né, que faz parte da minha história. São pessoas assim que nós trilhamos, né, caminhos, histórias, construímos histórias juntos, e isso é muito emocionante. É muito emocionante olhar para vocês, olhar para essas imagens, né, e reviver esse passado que hoje no presente nos traz tantas recordações, né, e que nos ajudou a construir, né, histórias tão bonitas, né, que contribuiu também com a nossa formação profissional. Nós aprendemos tanto, né, durante esses anos de Recicle Moda, com tantas experiências. Então foi assim, está sendo, né, gratificante compartilhar dessas histórias com vocês. E o Recicle, a gente pode dizer que ele foi assim um movimento de vanguarda, né? Nós éramos 3 alunas novatas no curso de artes visuais. Nós não tínhamos ainda a pretensão de trabalharmos com moda e de repente a gente lança um evento, né? Um concurso de moda interno dentro da Faculdade de Artes Visuais, que na época chamava Instituto de Artes, né? IA. IA, o famoso IA, lá da Federal.
E aí nós lançamos esse concurso para os alunos do IA, para os alunos do Instituto Ana, de Artes. Lembrando que os anos 90, né? A arte dos anos 90 foi uma... em Goiânia, principalmente em Goiânia, né? Foi assim, nós fomos essas vanguardas dessa arte que a própria mensagem era o meio, né? Era o que... A mensagem é que era a arte. Então, e nós entramos nesse Instituto de Artes, calouras, vindas do ensino médio, totalmente cruas, mas eu penso cheia que... de sonhos, né? Sonhos, importante falar juventude. Isso. Cheia de sonhos e de muita garra, de muita vontade de fazer acontecer. E eu penso que esse movimento artístico, que era efervescente, né? Ah, gente, chora! Que gracinha! Que era bastante efervescente, veio para o nosso consciente. E então Gabriel, volta lá na primeira foto. Esse nosso encontro, na verdade, foi um encontro de criatividades. A gente se reconheceu. E assim, Mércia, muita gente não sabe o que é o Recicle, né? Então, o Recicle foi um projeto, né, criado por nós três, onde a gente queria transformar coisas inusitadas, objetos inusitados em arte. Tá, mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Deixa eu te interromper, porque a minha pergunta tem a ver com tudo. Porque, assim, saídas do ensino médio, faziam uma faculdade que, teoricamente, não era moda. Não. E como que surgiu, né, essa conversa de vocês, vamos fazer um concurso de moda envolvendo toda uma situação de recicláveis. Então, Marcelo, é isso que eu quis dizer quando eu falei que nós éramos cheias de juventude criativa, né? Artistas natas, e chegamos aí nessa universidade. Eu penso que essa efervescência dos anos 90 na arte nos alcançou no consciente, e a gente, uma olhou para a outra e se reconheceu. A gente gostava de moda? Eu creio que sim, mas nós não tínhamos uma história. Mas não, minto. Minha mãe era costureira, né? A Ana Paula sempre teve uma família muito conceituada em Goiânia nessa área também. Minha mãe também sempre gostou muito de moda, sempre teve muita referência de moda, de estilo, né? Muito chique, Muito, né? uma família tradicional goiana. Barbie! E o meu sonho era fazer moda. E não existia faculdade de moda em Goiânia. Mas é importante a gente lembrar, Graça, assim, eu até fiz uma pesquisa recente para os meus alunos. Os cursos de moda no Brasil, eles começaram a surgir na década de 90. O primeiro foi na Santa Marcelina, que foi um curso de estilismo, não era nem um curso superior em graduação. Não era uma graduação, não era um curso superior, né? Era um técnico de estilismo na Santa Marcelina. Depois, eles abriram o curso de graduação na Anhembi Morumbi, né? E aí foi uma década de 90, onde eles disseram o seguinte: a moda entrou na moda. Então, os cursos de moda realmente começaram a surgir no Brasil. E em Goiânia, né, no estado de Goiás, mais precisamente, surgiu no ano seguinte ao primeiro Recicle, em 96. Sim. O Recicle Moda, o primeiro ano de Recicle Moda foi em 95. Então, nós chegamos, né, para a coordenadora do curso de artes visuais, apresentamos a ideia também para alguns professores, na época o Paulo Veiga, Carlos Sena, e eles Aguinaldo ficaram Coelho. assim, Aguinaldo Coelho, eles ficaram assim... Quem são essas meninas? O que aconteceu? O que aconteceu? Eles ficaram realmente muito, ao mesmo tempo, perplexos com a ideia e muito entusiasmados. Mas eles não colocavam muita ficha. Muita fé, sabe? Tipo assim, elas são muito novinhas, muito despreparadas, calouras. E a gente se empenhou muito, o negócio aconteceu, explodiu, né? Só para explicar o que era o Recicle, era um concurso interno dentro do Instituto de Artes, né? Onde... No Instituto de Artes, os cursos eram de artes plásticas, artes visuais, então eram artistas.
nós não tínhamos necessariamente estilistas, designers de moda, né? Isso era algo que ainda estava, né, acontecendo. No porque consciente ali, criativo, coletivo. Então, assim, abrimos um concurso onde as pessoas criavam roupas com materiais alternativos, recicláveis, né? Então, nós tínhamos todo e qualquer tipo de material. Gabriel, mostra Garrafas uma foto PETs, da gente. tampinhas, latinhas, né? Eram materiais alternativos. Numa época Olha em que... isso. E essa foi uma roupa, Ana, feita de papel higiênico. Gente, feita por mim, pensa. Numa época, por isso que eu digo que é um movimento de vanguarda na moda, numa época em que não se falava tanto em reciclagem, sustentabilidade na moda naquela época, né? Hoje é muito comum, mas naquela época não. Então, a gente teve uma ideia inovadora nesse sentido, de trabalhar com materiais recicláveis, alternativos, reutilizáveis e dar um novo sentido para esses materiais, transformando em roupas, né? E aí era feito um concurso, um desfile. Esse desfile aconteceu em vários locais. E aí havia uma equipe, né, de jurados, né, jurados de vários segmentos, artístico, da publicidade, do jornalismo, né, que julgavam, das artes plásticas, que julgavam essas roupas. E aí nós premiávamos os 3 primeiros lugares. Com E esse premiações em concurso, dinheiro, né? A gente ia patrocínio, atrás, né? patrocínio, ia Ele atrás disso. aconteceu durante os 5 anos do nosso curso, né? Nossa formação foi de 5 anos, foi a última formação da UFG, né? Do curso antigo, de, né? Do currículo de artes visuais. E durante esses 5 anos nós fizemos Recicle Moda também na universidade, que foi o pontapé inicial para se abrir o curso de moda hoje da UFG. Então, assim, eu creio que contamos uma história, fizemos uma história. Eu me lembro, inclusive, que no final do desfile, do primeiro desfile, a coordenadora do curso se reuniu Dilma, com o né? reitor e nos pediu a filmagem para que ela mostrasse ao reitor. E ele ficou assim, na época, encantado. E foi assim, realmente, como a Graça disse, o pontapé para que eles pudessem abrir o curso superior em design de moda, o primeiro curso superior em design de moda do estado de Goiás, no ano seguinte, em 96. Tô quase chorando, Inclusive- gente, emocionada. Inclusive, Marcelo, foi tão interessante, porque eu quero até te agradecer, Graça, porque hoje nós podemos estar aqui, né, num podcast, falando sobre a nossa história. Ninguém nos convidou, mas você, né, você é a dona do podcast, chamou para falar sobre a sua própria história. Isso para nós que fizemos artes visuais num tempo analógico, isso também é muito lindo. E o Recicle Moda, ele foi todo feito num tempo analógico. Então, a gente não tinha essas Sem novas celular, tecnologias. sem redes sociais, sem redes internet. sociais. E aí, o que eu falei que era interessante é que nós estudávamos à tarde, Marcelo. Pensa, as menininhas que estudavam à tarde fez um desfile, um concurso de moda reciclada interna, e a Rede Globo ligou para nós lá na faculdade, querendo fazer uma matéria da faculdade. Só que nós estudávamos à tarde, a gente não estava na faculdade. E eu lembro que o nosso professor, o Carlos Sena, né, um maravilhoso, saudoso Carlos Sena, ele atendeu e falou assim, olha, vocês podem falar com elas à tarde, que elas vão estar aqui. E assim, a escola inteira, né, a faculdade inteira ficou, meu Deus, Ficaram famosas. a Globo ligou para elas. Olha a prova. Então, assim, foi muito legal. E depois a Rede Globo foi lá, fez uma matéria, apareceu no Jornal Hoje, aquele jornal da 1 hora, né? Ainda chama hoje, gente? Jornal Hoje. Jornal Hoje. Então, e é muito legal isso. Hoje a gente estar podendo falar, a gente falando dessa nossa experiência no podcast da Graça. Olha, gente, nosso coisa linda. Starcast, cheio de estrelas pensantes. né, Lindo Marcelo? demais. Não, assim, o engraçado que, assim, eu vendo as fotos, né, ela falando de analógico, gente, e isso aqui, né, tipo, é tão difícil você ver foto hoje em dia, né, de você poder pegar, assim, e muitos
bons trabalhos que aconteceram na cidade, eles não têm arquivos, né? Tipo, não existe como você resgatar essas memórias, né? Então eu acho muito lindo ver isso aqui. Foi uma coisa que eu falei com a Graça, a gente precisa trazer para mostrar para as pessoas, né? Porque você falar recicle É uma modas, memória, né, as que pessoas vão ver assim, né? precisa ser- Recicle moda, mas recicle... O que seria um É recicle uma memória que moda? precisa ser resgatada, É, né, exatamente. Marcelo, para as novas gerações. E- Porque E assim, E eu tenho um presente. Lembra que eu Ai, falei que eu ia gente, falar tem do presente presente. ao vivo? Ah. O presente é isso que você falou, Marcelo. Resgatar as memórias. Como historiadora de arte, eu tenho esse poder. Né? Eu estou fazendo uma licenciatura na UNB, que eu vou apresentar agora um trabalho de conclusão de curso. E as meninas não sabem, mas eu vou registrar como artigo e como trabalho de conclusão de curso a nossa história do Recicle Moda. Ontem eu falei com... Cadê champanhe, Marcelo? Cadê o champanhe? Como eu tô falando com mamães, eu falei assim, gente, acho que não vai ser muito bom. Ontem eu falei com um professor, inclusive eu tenho muito respeito por esse professor, ele é doutor 2 vezes. Eu falo assim, nossa gente, o homem é doutor 2 vezes. E eu apresentei esse projeto para ele. Eu falei, olha, eu tenho um recorte da história artística dos anos 90, um evento que foi precursor do curso de moda do estado de Goiás. E eu gostaria de escrever sobre ele como historiadora de arte. E ele falou assim, demorou. Falei, nossa, muito legal. Então, assim, vocês terão no final deste ano uma história escrita, né, e documentada pela UNB para sempre que o Recicle Moda aconteceu. Que bacana, gente. Hoje Isso sou é muito- fotógrafa, mas já fui várias coisas, viu? Não, mas assim, ó, eu queria chegar no ponto, porque assim, né, tipo, 5 edições. Então, assim, eu não lembro exatamente quando eu entrei nessa história aqui com vocês, mas assim, eu lembro de 3 meninas espivitadas, assim, né, de cabelo colorido, moderníssimas, chegaram assim, olha, a gente quer modelo para fazer nosso desfile. Eu, que desfile, menina? Ah, Recicle Moda. Aí eu assim, epa, eu já vi isso em algum lugar. Eu acho que eu não tinha participado porque era interno, né? O primeiro de vocês. mas o primeiro, na verdade, a primeira agência que trabalhou com a gente foi o Ronaldo, né? Ronaldo Oliveira. Oi. Exatamente, mas era onde eu trabalhava. Uai, foi você. Foi. Então, Uai, Marcelo, você fez Então desde você fez o primeiro, Marcelo. Desde o primeiro, Eu foi em lembro do Ronaldo no 95. primeiro, eu lembro do Tem Marcelo. foto. acho Porque que o foi Marcelo- não, eu entrei em 98. Foi no Eu próximo. O entrei em Marcelo era 98. modelo na época, gente. Eu entrei Ele em entrou depois. 98. Gente, olha só uma curiosidade para vocês terem ideia. Estamos mostrando aqui alguns slides. Roupa de lixa de unha, disco de vinil derretido. Olha só. Então, balão. há 22 anos atrás, algo tão moderno e atual. Ué, Marcelo, você não tá aí? Não, isso é... Essa foi uma É, edição no Flamboyant Flamboyant. Fashion. É. No Flamboyant Fashion, que nós também fazíamos parte. Você foi né? na cúpula ali, né? Foi na CUP. É. Fernanda Costa, Denise França... Nosso Michele diretor de Manetti. cast. Essa roupa aqui, gente, ela é de... Como é que chama? Lacre de cerveja. Lacre de Lacre de cerveja. cerveja. De latinha, né? De No verdade. ano foi a roupa vencedora, né? Foi. Eram quantos 1000 lacres? Eram mais Pesado, de eu 1000 lembro que era lacres. sempre De 1000 pesado. Era lacres. uma Isso. roupa super pesada que hoje, assim, esteticamente, plasticamente, lembra um paetê, né? E é Um paetê. incrível. E de longe, realmente, a gente tinha uma Uma visão. espuma também, né? De longe, a gente tinha uma visão e de perto, a gente tinha outra, né? Olha só, a outra do meio ali, da Denise, é saquinho de De laranjinha. laranjinha. Cheio. Cheio? Cheio. Essa foi a roupa vencedora do Do último Recicle evento. Da Moda. última edição, né? Da Gente, última a foto tá edição. ruim porque eu ainda não era fotógrafo na época. Os foi modelos você que são tirou. Daniel Costa e a Juliana. E essa roupa foi feita de ossinho de galinha. Eu lembro que eu tinha agonia de pegar pra assim, Inclusive foi a roupa vencedora, a gente ó, o conseguia checão ali, gente, ó. patrocínio. R$ 1.500.
Olha, Há 22 anos atrás era nosso muito dinheiro, professor hein, gente? Era um dinheiro bom. Aguinaldo Aguinaldo Coelho. o Gregório, Estilo. a Alzira, Eu- né? Que ganhou o A concurso Alzira. na época. Aham. Mas Mas é- modelos, né? Mas é interessante, né? Olha, deu um silêncio. Dá um no silêncio, estúdio, gente. nostálgico. Muita memória, né? Nostálgico. E esse aí já foi na passarela principal dos desfiles do Do Flamboyant, Flamboyant Fashion. Fashion. Nós fechamos, você lembra? Aham. Nós fechamos essa edição do Flamboyant Fashion. Foi muito chique. E vocês Foi. lembram que teve uma modelo que despencou de uma plataforma, de um sapatão, Foi. lembra? Foi a Daquela Elaine roupa do Fonseca. Valdique. Era uma plataforma gigantesca. Aquela ela, roupa do Gente, Valdir. não lembro. Ela não chegou a despencar, não foi Ela assim? torceu, Ela- né? Porque ela é muito alta. É. Ela é altíssima. aham. Mas ela só tá segurou. exagerando. Exagerar não faz mal, gente. Só um pouquinho, né, gente? Porque Mas é faltou isso, né? a champanhe dele. Mas, né? meninas, me falam uma coisa. E essas roupas, elas ficaram em posse, tipo, da universidade? Ou cada aluno que tomava conta do seu look? Porque nós não tínhamos, né, um local apropriado, a universidade também não tinha para guardar essas roupas. Nós chegamos a guardar algumas, né? Mas cada aluno tomava conta da sua própria roupa. A gente realmente não tinha, né, um espaço adequado para guardar E essas assim, roupas. foi tão interessante esse projeto que nós começamos a ser convidadas para vários eventos. Então tinha o FICA, tinha evento em Salvador, tinha evento em Jataí. De repente, ele virou uma exposição Sim. itinerante. Né, uma coisa, Então, assim, um evento que começou em 95 e ele finalizou em 2000, quando nós formamos e cada uma de nós fomos cuidar das nossas vidas. Exatamente. E com muito, assim, apreço ao recicle, né? Mas a gente precisava de fechar esse ciclo e foi um ciclo que nós fechamos, assim, com muito estilo, com muita graça. Eu lembro, assim, que abriu muitas portas para nós, Na né? verdade, esse o evento. último desfile que aconteceu foi no FICA, em Goiás Velho, né? Aconteceu em junho. Foi um desfile ali no Palácio, né? Conde dos Arcos. Foi um desfile bem bonito. Ai, lindo, realmente. E a gente também fez oficinas, né? Oficinas de Oficinas reciclagem. ensinando a fazer as roupas. Isso. E fizemos também um desfile no meio das ruas, né? Em Goiás, no meio do FICA também. Aham. Foi bem Isso, significante. Bem, então, foi um evento muito artístico. Olhando hoje com a maturidade que nós temos, eu penso que faltou incentivo, faltou um patrocínio, faltou alguém que comprasse a ideia de uma forma mais profissional, né? Porque, Um lugar assim, para guardar as roupas, Porque é um lugar, um carro para levar a gente para os lugares, porque a gente era solicitada pelo Brasil todo. E nós éramos adolescentes, né? Então, eu penso hoje que... O que foi que vocês respiraram? Na maturidade de hoje, eu penso que faltou. Porque assim, tipo, né, eu sou da faculdade de moda. Eu de verdade, né, quando vieram as faculdades de moda, eu pensei, né, nossa, será que eles vão reativar, né, esse projeto, né, Sim. o Ciclo Moda? Porque eu o acho projeto... que tem tudo a ver, né, porque assim, a criatividade, é o sangue novo que tá entrando, né, são as inspirações, e hoje com toda essa tecnologia, né, imagina o que não seria isso nos dias de hoje. Sim, nos dias de hoje. E assim, o interessante é que o primeiro recicle, as roupas foram feitas por estudantes de artes visuais. Sim. Eles não eram estudantes de moda. Uhum. Eles não tinham noção de costura, de modelagem, né? Então, assim, a gente até comentava na época que o primeiro ele foi ainda mais artístico. Os materiais eram até mais inusitados, Sim. né? Exatamente Até por não plasticamente, serem né, estudando Ana? plasticamente. Não tinha aquela Porque eles não tinham, desenvoltura. assim, noção de acabamento, de costura, de modelagem e tal. Já os demais já tinham mais cara de roupa. Gente, olha isso, que cara de maravilhoso. roupa. Isso aqui Não, o olha que é isso aqui, plástico? gente. Sim. Era uma sacola. Eram sacolinhas de plástico, aquelas sacolinhas de plástico brancas de Supermercado. supermercado. Né? De longe,
É interessante isso, a visão de longe e a visão de perto. De longe, parece um vestido de noiva, sei lá, de tule, né? Leve, né? Bem Leve. E aí de perto você vê as sacolinhas de plástico, né? Eram todas trançadas, né? Não, hoje eu vejo Olha isso. esses programas. Parece um ele sabe, né? Um vestido de gala. Sim. Esses programas, né? Esses reality shows de moda. E eu falo, gente, é o Recicle. Essa semana eu estava assistindo um e eu fiquei assim emocionadíssima, porque eu via o Recicle em cada momento ali. Ontem mesmo eu estava assistindo aquele Next in Fashion, né, na Netflix, e eles fizeram eles desenvolveram a temática com upcycling, né? O upcycling, para quem não sabe, é um reaproveitamento de roupas usadas, de tecidos, né, antigos. Por exemplo, eu vou num brechó, compro uma calça jeans, né, usada, e transformo ali essa calça jeans num vestido, numa outra peça, dando um novo significado. Então, ontem, na edição que eu estava assistindo, eles fizeram isso. Um desfile com essa temática upcycling. Aí me lembrou demais isso aqui. Sim. Né? Porque isso aqui é plástico bolha. Né? Plástico bolha e eu não me lembro do outro material. Acho que alguma coisa de alumínio, de alumínio, né? Então, assim, era tudo muito. Esse aqui, né, fez arte. muito sucesso na época. Isso, mostra aqui, Ana, nessa câmera. Olha aqui. E detalhe, eu faço ele era todo de lacre, né? Lacre de cerveja, de refrigerante. Lacre de cerveja. Como eu faço muita campanha de moda hoje, a última campanha da Vanessa Lopes Closet, assim, muitos modelos inspirados nisso no final do ano. Nos metalizados. Né? Dourados, com essa identidade, com essa tendência. E depois tudo se proliferou, mas isso daqui foi o início da moda, da década, né, mas do estado de Goiás. Que tipo, né, os quatro aqui meio que vocês, né, tipo, foram professores numa história de moda, né, pra mim isso é arte. E recentemente, né, eu tenho ouvido muito que moda não é arte, ou é sub-arte. Então, assim, me dá um pesar muito grande. Porque assim, eu sempre fiquei, né, por que Goiás é tão atrás em relação aos outros estados? Não, mas isso não é Goiás, não. Isso no que tange a moda, né? Não existe investimento no nosso setor. Não, mas eu concordo com você. Falta investimento na criação de moda. Nós somos bons na produção de moda. Na cópia, mas falta uma mão de obra mais criativa, um investimento na criação. Né? A gente percebe que outros centros, como Belo Horizonte, por exemplo, né, investe muito mais na criação. Eles eram lá atrás, eles estão anos luz na Porque eles investem nesse ser criativo. Exatamente. Na mão de obra criativa. Ana, né, Graça também deu aula na Universidade de Moda, a Mércia, você também deu aula na Universidade. Então, vocês, né, tipo, foram alunas de um instituto que não era de moda, mas no final das contas vocês acabaram sendo professoras, né? E fizeram a formação de novos designers. Então, assim, a minha pergunta é, como vocês enxergam a chegada desse profissional qualificado nesse mercado, onde muitas vezes não existe o espaço para que ele coloque a sua criação, né, no mercado? Tipo, não existe investimento, você colocar uma coleção do bolso é muito caro. O que acontece no processo com esse novo profissional? Olha, voltando aí à questão da desvalorização da moda, isso não é uma coisa só prática, porque as meninas elas estão mais na prática da coisa. Eu fiquei na parte teórica, vamos supor, e na academia a moda ela é também como se fosse um subtítulo, né? E o Gilles Lipovetsky, ele já falava isso. Por causa da efemericidade da moda, muito efêmera, passageira, rápida, isso tende a ser visto no meio acadêmico como irrelevante. Então, assim, grandes historiadores, grandes pensadores, desde Roland Barthes, eles defendem que a moda como cultura visual é tão importante quanto qualquer outra coisa nas artes. Então, isso é ponto. Agora, voltando para a prática,
se até no meio acadêmico, quem não estuda menospreza, quanto mais quem nem sabe o que é produção criativa, né? Não sabe essas questões que estão atrás da criação. Então, para se fazer uma criação, você tem que estudar muito, né? Você tem que ter domínio, pesquisar. Então, eu parto desse princípio de que é difícil para moda. O termo moda já é difícil. Agora eu passo para as meninas falarem sobre essa desvalorização aí no campo da prática. Então, a moda, na verdade, Marcelo, ela pode ser entendida como arte dentro de uma proposta mais conceitual, né? Ela não tem esse aspecto comercial. Só que, infelizmente, com a chegada aí desse fast fashion, a gente percebe com essa mão de obra barata, explorada, né? Seja na China, nesses países mais populosos, né, tipo China, Índia, até mesmo aqui no Brasil, até mesmo aqui na nossa cidade, né, a gente percebe uma mão de obra às vezes muito explorada. Esse fast fashion realmente acaba com esse potencial mais artístico, mais criativo, mais inusitado, mais exclusivo, né? Então a gente vê uma produção muito rápida, né, muito efêmera, as mudanças muito rápidas, né, e uma desvalorização mesmo dessa mão de obra. Assim, na minha cabeça eu acho muito confuso quando se fala isso, porque assim, eu não consigo ver uma coleção de McQueen e não achar que aquilo Sim, é arte, sim, entendeu? sim, tipo, sim. alguns Victor Rolf, né? Tem alguns designers, inclusive. E Sei Miyake, que a gente inspirou, né, muitas coisas dentro do Recicle, né? Aquela filosofia plástica nele, né? Ele foi um dos inspiradores para nós. Porque alguns designers sobrevivem, inclusive, esses designers, por exemplo, Victor Rolf, Hussein Chalayan, né? Eles sobrevivem de patrocínios, porque eles não investem muito na moda comercial, apesar de que agora eles estão mais comerciais no sentido de que, por exemplo, o Victor Rolf fez recentemente uma collab, né, uma parceria com a Melissa, ela lançou uma coleção, então é nesse sentido, mas aquelas peças de roupas, aquelas coleções que eles apresentam nas passarelas, aquilo não é comercial, né, geralmente vai para museu, fica como uma espécie de acervo, né, da própria marca do designer. E a moda é isso, ela nasce dessa forma mais artística e depois ela chega de uma forma mais usável, legalmente falando, né, Ana? Você que já é nossa doutora da nossa mesa. Não, mas assim, vocês falando assim, me veio um insight assim rápido, tipo do Diabo Veste Prada, né? Tipo aquele momento lá que a menina começa a rir, né? Tipo, falando dos azuis, eu acho, né? Da blusa azul e a menina bota a mão assim, né? Tipo, tá rindo de quê, menina? Você sabia que essa blusa que você tá usando aí foi concebida e lá, e você, na verdade, não escolheu essa cor, coisa nenhuma. Então, assim, eu sinto muito isso, sabe? Tem toda uma projeção, né? Uma pesquisa, Marcelo, por trás. assim, o que eu acho complicado é como a Mércia disse, né? Quando você fala que a moda é fútil para quê? Então, você não poderia vestir, porque quando você se veste com uma intencionalidade e para transmitir algo. E quando a pessoa não tem esse propósito, ela transmite algo errado dela mesma. Sim. Ela não transmite o que ela é. E hoje, o que eu acho bacana é que as pessoas começam uma nova consciência visual dentro desse processo de moda. E é muito bacana, porque eu tenho, assim, olhado, né, os profissionais, eles querem transmitir algo e eles precisam dessa moda, dessa roupa, desse visual, dessa transmissão de ideia. Visual, né? Na verdade, eles então, precisam eu penso de que pesquisa. a consciência, ela já está aqui, assim,
mais popularizada. Você acha isso, Ana? Assim, eu vejo isso muito dentro da fotografia, do posicionamento de imagem. Hoje as pessoas, elas querem transmitir, elas querem se vestir com uma intencionalidade. Por exemplo, a gente veio pra cá, então eu vim com uma roupa que ia transmitir algo, que ia transmitir essa arte, esse conceito artístico. É um vestir mais consciente, né? Da imagem que você está transmitindo. Isso. Né? Então, hoje as pessoas necessitam mais desse propósito de imagem. O próprio mercado de trabalho, né? Os grupos sociais que a gente frequenta. Então, essa imagem é mais cobrada. Então, hoje existe uma preocupação, né, com o surgimento aí dos cursos de consultoria de imagem, consultoria de estilo, né, dessas novas profissões, do styling, do fashion styling, enfim. Então, as pessoas estão requerendo mais, né, indo atrás, a demanda aumentou com relação à procura desses novos profissionais para a criação de uma imagem mais adequada, né, ao sentido, às intenções, às mensagens que você quer transmitir. Por isso a importância, Marcelo, do estudo, né? Eu acho que essa liberdade que a moda e a arte nos permite, ela só é possível quando se faz pesquisas. Então, o bom profissional, o profissional criativo, ele é caro para esse mercado, mas ele é eficiente, ele é certeiro. Né? Então, aqui nós estamos falando de meninas que foram pensantes, sonhadoras, mas também realizadoras. Mas hoje, nós somos profissionais conscientes, porque a gente não parou também só no fazer artístico, efervescente da década. Nós estudamos, nos qualificamos, e hoje cada uma aqui, a Graça com o posicionamento de imagem, eu na educação, né, levando arte para todas as idades, e a Ana Paula com o posicionamento de imagem também, né? A Ana Paula tem um projeto lindo, ela é doutora no negócio em Goiânia, acho que não tem uma profissional de imagem mais qualificada do que ela. É doutora mesmo. Ela, a maioria... Minhas amigas são maravilhosas. Não, mas a maioria de consultoras de eu imagem... as amo tanto. Teve a Ana Paula como professora, então assim, não é, né? Então assim, para o bom profissional hoje, ele ser alguém no mercado, ele vai ter que parar um tempo dele para estudar e se qualificar, né? Porque esse casamento com a arte e a moda, gente, ele pode te levar em lugares inimagináveis, porque é muito livre. E o bom profissional, pautado nessas pesquisas, ele vai conseguir chegar lá na ponta, que é a Rua 44, que é a tiazinha da costureira lá da esquina, e falar assim, vamos fazer isso, porque isso vende, isso é bonito, você vai trazer um público adequado para aquilo. Então, você tem que contratar um profissional, né, gente? Eu quero continuar nessa fala sua, Mércia, mas assim, eu vou puxar pela Ana Paula, porque assim, eu não lembro se você e a Graça estavam nessa época da faculdade. Tinha um menino, que eu lembro que você gostava muito dele, eu não consigo me lembrar o nome, mas eu lembro que ele era muito criativo e eu acho que ele montou uma revista de moda na época. O Lucas. Silvestre. Então assim... O menino fazia, assim, figurinos incríveis. Né? Acabamento. Super, era um menino, assim, diferenciado, né? Ele começou fazendo figurino, lembra? Para escolas, fantasias, na verdade, né? E ele tinha um super potencial. Foi explorado, né? Dentro dos trabalhos da universidade, ele se destacava muito. E depois ele criou uma revista. Sim, maravilhosa. Uma revista de moda muito bacana. Eu até tinha uma coluna na revista, escrevia pra revista. Tô falando a nossa amiga doutora. Só falta o título. Gente, nosso Starcast, com as minhas estrelas incríveis de hoje, estão assim, chegando ao fim, Marcelo. Eu queria agradecer o Marcelo hoje, que super contribuiu. E ele está aqui porque ele fez parte da nossa história. Né, do início, né? Até hoje, né? Até hoje, né, Marcelo? Até hoje. Ana Paula me segurou cada bombonia. Então, cheguei.
muito obrigada. Agradecer as minhas amigas maravilhosas. Nós que agradecemos pela oportunidade de rever vocês e compartilhar dessas histórias tão lindas. Obrigada, amiga. Foi lindo. Foi, assim, teve momentos que eu quis chorar. Eu assim, me contive, sabe, a gente? se contém. Eu quero deixar uma mensagem. Por Deixe. favor, deixe os Pra- códigos, mensagens. Eu não sei quem assiste os podcasts, né? Porque a gente Os não sabe o empresários de tamanho, moda, do são alcance. pessoas É, que mas- gostam. mas a gente não tem o poder desse alcance. Não. Pode ser que uma menina de 18 anos, igual a gente, né? Que tá ouvindo essa mensagem e talvez ela seja... não tenha tantos recursos como nós não tínhamos, né? Porque quando você tem 18 anos, você não tem recurso nenhum ao seu alcance. Nós íamos para a faculdade de ônibus, né, Ana Paula? Inclusive a Ana Paula, que era a rica da situação. Nossa amiga rica, gente. Não, é porque a Ana Paula foi a primeira a ter carro. Mas assim, né, Ana Paula? E ela deu muitas caronas pra gente. Meu carro bem, era cheio. Cheio de meninas. Cheio. Então, assim, às vezes você que hoje não tem recurso, você não tem perspectiva, você pensa assim, mas eu tô fazendo um curso pra quê? Será que um dia eu vou ser relevante na minha escolha profissional? Escolha. E eu quero te dizer, não se limite. Não se limite de nenhuma forma. Não olhe para os seus recursos momentâneos, não olhe para as suas circunstâncias, porque quando se sonha, eu não sei de quem é a frase, mas sonhar não se paga. Não se paga para sonhar, não precisa ter dinheiro para sonhar. E nós fomos essas que sonhamos. Hoje nós somos grandes profissionais, qualificadas, renomeadas, mas um dia nós estivemos na posição de não ter nada, somente um sonho. E uma vontade de fazer, e nós fizemos acontecer. Então, assim, não se limite. Sonhe e Deus vai fazer o resto, né? Assim, as coisas vão acontecer. É isso, só para finalizar aqui, isso é tão verdade que o nosso primeiro cartaz, a gente não tinha dinheiro para imprimir. E nós fizemos ele manualmente com o jornal. Então, a gente não se limitou e esse projeto foi nível nacional. Então, E é importante também reforçar que o Recicle Moda, ele entrou para a história da moda em Goiás, né? Muito Ele bom. contribuiu É. para o nascimento, né, do primeiro curso de moda, primeiro curso superior de moda no estado de Goiás. Então, ele faz parte da Inclusive, história da moda em Goiás. Eu fui na formatura da primeira turma de moda da UFG. E no discurso de formatura, o Fernando Peixoto foi como que fala? O redator? Esqueci o nome. O Paraninfo? orador. Orador. Orador É. da turma. Aham. E ele, no discurso de formatura dele, ele agradeceu nominal, né, os nossos nomes, e no nome do Recicle Moda, pelo curso de moda. Olha Então, só. assim, eu saí de lá chorando. Eu fiz, gente, coisa linda, É um né? reconhecimento. Reconhecimento. Peixoto hoje é um dos estilistas Imagina, do mais segmento. renomados Fernando brasileiros, Peixoto, né? Gente, e é isso. E eu quero deixar também uma mensagem, viu, Mércia? Trace o seu futuro e não pare até você chegar lá. Eu quero deixar um então. Não pensa, a gente faz. E foi isso, nosso StarCast hoje. Vamos terminar colocando as... Amo vocês. Amo vocês. Fazer e acontecer, né? É isso gente? É isso aí, gente. Sonhe Até o e faça. próximo. Beijo. Doeu nada.